Páscoa já está passando, estamos na 5ª semana, e Jesus está dando assim as instruções, as últimas recomendações e preparando, porque a obra de salvação precisa ter continuidade. E ele parte, claro, da sua experiência, da sua missão pessoal. A gente viu também aqui a missão de Paulo, que não foi fácil. E aí Jesus confirma a partir da sua experiência. A gente sabe que, por exemplo, em um ambiente, em um lugar assim, está todo mundo acostumado, tem uma rotina, se conhece, está tudo bem. Aí quando chega um elemento novo, desconhecido, até alguém, que você nunca viu, aí altera. E às vezes não é fácil. Mas quem é você, o que você quer, o que você pensa. Então, o novo sempre causa reações. O que Jesus trouxe foi algo totalmente novo para a humanidade. Uma proposta de vida nova, o seu evangelho, um convite à conversão, à mudança realmente da tradição, da situação, algo novo que ele trouxe do Pai, porque ele fala, eu estou com o Pai, eu vim por causa do Pai, então ele trouxe a vida da Trindade para nós. Isso é um presente. Mas é claro que a humanidade não estava preparada para o novo. E até hoje é assim. E aí Jesus disse, se não me compreenderam, se me perseguiram, se eu passei por situações por causa do novo que eu trouxe, da proposta nova de vida, do convite para trazer a certeza da eternidade, não foi fácil para mim, vocês também que são convidados a dar continuidade a essa missão, também não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Então Jesus prepara os seus apóstolos para a tarefa que eles têm, árdua, difícil, mas muito importante. E aí precisa, eu diria assim, de um elemento, por isso que Jesus apareceu, Paulo citou na leitura ontem, Jesus apareceu para várias pessoas. Apareceu mesmo, e ressuscitado foi lá, porque eles tinham que estar muito seguros, tinham que estar muito convencidos da tarefa, da missão que eles tinham, porque encontraram muita resistência. Encontraram muita resistência. E aí quebrar, estrutura, resistência, para abrir um campo novo, não é fácil. Então Jesus disse, vocês viram que eu passei, então vocês também vão passar, porque é totalmente novo. E aí ele cita uma palavrinha que me chamou a atenção no final, tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou, por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Então, quando não se conhece, não sabe o que é, não sabe de onde veio, não sabe como funciona, é claro que vem a resistência, é claro que vem o impacto, vem a não aceitação. Então Jesus, é algo novo, então eles não sabem, então vocês vão passar pelo que eu passei, porque eles não conhecem, eles não sabem o que é isso. E assim aconteceu. E aqui a gente vê a missão que já desde o início, que Paulo começou sua missão, a sua vida pública, e ele enfrentou também esses desafios, enfrentou também essas resistências, enfrentou também essa incompreensão, porque era algo novo. Ele chegou, bem-vinda, ele chegou em pagãos, povos que não conheciam o nome de Jesus, não conheciam a Jesus. E daí ele teve que também enfrentar aquilo que Jesus enfrentou quando ele trouxe o ensinamento novo, Teve que enfrentar a resistência dos povos. Mas a primeira resistência que Paulo enfrentou foi no meio do seu próprio povo, o povo judeu. Porque o ensinamento de Jesus era novo. Ele enfrentou com os judeus. Alguns aderiram, acreditaram, aceitaram, e foi crescendo a comunidade cristã.
E aí, de repente, saiu fora daquela estrutura daquele povo e chegou aos pagãos. Mas quando Paulo chegou, Pedro viu a experiência que foi feita com os pagãos. E aí, quando chegou a notícia que também os pagãos, o Espírito Santo agiu sobre eles, o que aconteceu com os judeus? Ah, não, eles vão ter que se enquadrar com a nossa cultura. Eles vão ter que também fazer a circuncisão. Senão, não faz parte. Já que Jesus nasceu de nós, no meio nosso, então vai ter que se estruturar conosco. Então aqui a gente vê que já no início houve esse impacto de resistência, desse algo novo, que demoraram os judeus para aceitar, que era o próprio Jesus, e quando aceitaram, o grupo que aceitou e que levou para o pessoal de fora, já não queriam aceitar os pagãos, porque senão tinha que se enquadrar com o deles. Quer dizer, o novo sempre tem esta reação, né? O novo sempre provoca reações. E aí, se não realmente tem a compreensão, se realmente não tem a segurança, se realmente não tem, eu diria assim uma palavra, a convicção, né? Porque o cristão, ele precisa ser convicto da sua fé, convicto da sua experiência com Deus. Quando tem essa convicção, aí se enfrenta a resistência, se enfrenta a compreensão, se enfrenta aquilo que Jesus falou, o mundo não entende, o mundo não conhece, mas se continua fiel. Por isso, na igreja, nós temos quantos mártires, quantos homens e mulheres ao longo dos séculos testemunharam sua fé, foram perseguidos, foram ameaçados e foram até propostos. Se você nega a sua fé, você não morre. E eles disseram, eu não posso negar. É algo de dentro, é algo divino, é algo de Deus, então eu não vou abrir mão disso. E continuaram fiel e derramaram o seu sangue como o de Jesus, quer dizer, aconteceu aquilo que aconteceu com Jesus. Então não está longe, né? E também não está longe de nós, ainda tem muitos países, tem muitos povos que também passam por situações assim. Aí eu quero lembrar, porque inclusive tem um livro, né, que se chama Testemunha da Esperança, que é do cardeal Van Thuan, lá no Vietnã. E ele, quando se instalou, né, a ditadura, ele, por ser um líder, um bispo religioso, muito religioso e, claro, cuidava do seu povo, do seu rebanho, então ele foi preso e ficou 13 anos na prisão. E aí, se você, né, procura conhecer sua história nesse livro, a gente vê que convicção e que fé. Mas ele tinha uma união tão profunda com Deus, uma experiência de fé, que ele continuou vivendo a sua fé na prisão. Primeiro ficou isolado, mas ele disse, eu não podia deixar de celebrar a missa. Aí ele escreveu um bilhete para, né, alguém que poderia visitar, traga o meu remédio. Qual era o remédio? Era um pouquinho de vinho no recipiente de remédio e umas partículas, né, do pão para ele celebrar a missa. E ele diz, eu celebrava a missa todos os dias na palma da mão. Mas nenhum dia perdi a comunhão com Cristo, nenhum dia deixei de me assemelhar a Cristo e de ofertar a minha vida por Ele e pelo povo que Ele me confiou, nesta situação que estão vivendo. 13 anos nessa experiência. E aí, ainda mais essa convicção, e aí ele dizia outra experiência muito forte, né, que me impactou. O carcereiro ficava lá cuidando dele. E ele procurava criar relacionamento com o carcereiro. E claro, nesse relacionamento, ele transmitia também a sua fé, transmitia também o evangelho. De repente, o chefe via que o carcereiro estava muito amigo dele. Aí trocava. Ele fazia a mesma coisa. Aí trocava. Ele fazia a mesma coisa. Aí o chefe chegou um dia e disse assim, olha, vou deixar o mesmo carcereiro, senão esse bispo vai converter todo o meu exército, toda a minha segurança, toda a minha guarda. Então, é um testemunho dos nossos tempos, atual, de quem tem uma fé madura, quem tem uma convicção da sua união com Cristo e que está numa situação extrema, mas não abre mão. Quer dizer, se atualiza a ação de Jesus. E hoje é mais do que necessário também isso. Mais do que necessário ter essa convicção e testemunhar e transmitir o Evangelho nas mais variadas situações.
É um caso que a gente conheceu, tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, estava no congresso em Roma, e ele foi contar essas experiências, né? Então, tem muitos testemunhos no mundo de pessoas assim, que às vezes não chegam ao nosso conhecimento. E hoje nós também somos convidados, né, a testemunhar Jesus, a levar o Evangelho de Jesus para frente, nas mais variadas situações, e aí precisamos realmente ter essa certeza dentro de nós. Eu sigo realmente ao Senhor, e numa situação de incompreensão, numa situação de perseguição, como é que eu faço? Eu nego a minha fé, eu volto atrás, duvido de Deus, duvido do amor de Deus, ou vou ser capaz, como Jesus disse assim, se perseguiram a mim, se me incompreenderam, vocês também vão passar pela mesma coisa. Então, neste momento, né, é necessário a gente ter essa lembrança. E às vezes isso a partilha, né, com alguém, quando a gente está numa situação difícil, é bom porque alguém de fora nos lembra, porque a gente sempre partilha de uma experiência pessoal. Eu estava numa missão em outra região, e eu estava numa situação difícil também, de tensão, né, e já não sabia o que fazer, para onde ir. Fui, claro, conversar com um colega sacerdote, e abri minha alma, disse, olha, está difícil, acho que eu vou sair, vou abandonar, não dá mais, tudo mais, não estou sendo compreendido. E aí depois que eu falei tudo, ele foi muito simples para mim, disse assim, mas Jesus não passou situação difícil? Sim. Você não tomou sua decisão de seguir Jesus? Eu disse sim. Então você quer abandonar? Eu disse não. Então, você quer ser diferente dele? Eu disse não. Então, faz parte. Faz parte. É que nós só queremos o seguimento de Jesus quando está tudo muito bem. Quando está tudo mil maravilhas. Mas quando a cruz pesa, quando a aprovação chega, quando, né, as situações difíceis chegam, aí a gente esquece disso. E eu esqueci, precisei de um irmão, né, chegar para mim e lembrar, mas faz parte. Isso é o que o Evangelho de Jesus está dizendo hoje, faz parte. Não existe um seguimento a mim. Por quê? Porque o sofrimento é aqui. Por quê? Porque ele trouxe uma certeza da vida eterna. Porque ele disse, isso passa. Então o sofrimento faz parte, mas ele é também passageiro. Então quando a gente também lembra disso e nós estamos em vista da eternidade, daí a gente sente essa segurança, essa certeza, então também esse sofrimento vai passar, também a situação vai passar, porque a cruz é passageira, porque a meta é a eternidade, a meta é se unir a Ele na eternidade junto com o Pai e com todos os que já foram à nossa frente, com todos os santos, todas as pessoas. Então peçamos que essa liturgia, essa Eucaristia hoje ajude cada um de nós a renovar a nossa fé e fazer a escolha do seguimento de Jesus, não só quando tudo está muito bem, quando tudo está mil maravilha, mas principalmente nos momentos em que a gente realmente, a cruz se apresenta, a dor se apresenta das mais variadas formas, né? Dores físicas, às vezes dores moral, às vezes dores espiritual, às vezes dores, a gente não sabe, às vezes é econômica, são crises, situações, mas dizer, não, eu estou unido, se o Senhor passou por isso e o Senhor vai me dar força, eu também vou passar por isso e quero seguir adiante. Como Paulo, né, seguiu adiante. Se a gente lê e vê a história de Paulo, a gente vê que testemunho de missão, de doação e de perseverança. E deu a vida também por Cristo, foi fiel até o fim. Então, que o Pai do céu dê a graça a todos nós, do dom da fidelidade no seguimento de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, antes do canto do ofertório, né, vamos elevar ao Pai do céu as nossas preces, com essa fé na certeza de que Jesus caminha conosco.